Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E nesse vídeo eu vou dar continuidade à série Seu Corpo Fala. No tema de hoje eu vou falar sobre impotência sexual. Como esse canal é um canal espiritual, relacionado aos assuntos espirituais, eu não posso deixar de falar também sobre assuntos relacionados ao sexo. Eu sei que o sexo é um tabu. É complicado falar sobre sexualidade. Mas como esse canal é um canal para ajudar, para orientar aqueles que passam por determinados problemas, eu não vou deixar de falar sobre esse tema também, que é a impotência sexual. E como sempre, vou citar alguns exemplos de vida que eu passei, para que possa também ajudar algumas pessoas, para que possa ajudar aqueles que estão passando por esse problema. Então, na série O Corpo Fala, a impotência sexual ela pode estar relacionada a diversos fatores. A gente não descarta a possibilidade da medicina. Vocês devem sim, ao sentir esse sintoma de impotência, deve procurar sim um médico, para que o médico possa avaliar, o urologista, né, possa avaliá-lo e traçar os cuidados necessários, né, fazer esse tratamento necessário para que você possa voltar à vida normal. Dentro desses fatores, que é a medicina, nós temos também a parte espiritual, porque esses fatores eles estão relacionados também, não que seja o fator principal, mas ele pode também estar relacionado a fatores espirituais. Eu vou citar um caso do passado. Pessoal, me relacionei com uma pessoa e eu já estava de casamento marcado e tinha me relacionado com uma pessoa anteriormente. E essa pessoa, ela queria ficar comigo, casar comigo. E ela disse que eu não ia ser feliz se não fosse com ela, eu não ia ser feliz com outra. Essa é aquela frase que se você é homem, se uma mulher diz isso para você, se você não vai ser feliz comigo, você não vai ser feliz com nenhuma outra, você pode ter certeza de que ela vai mover mundos e fundos para que essa palavra, para que essa frase que ela soltou, ela se firme, ela se torne algo real. E ela vai fazer o que, pessoal? Ela vai procurar todo tipo de, você possa imaginar, de local, para que ela possa firmar com aquele pensamento dela. Ela quer porque quer você. Ela quer porque quer que você esteja com ela. Ela definiu que você é a felicidade dela. Infelizmente existem pessoas assim, existem mulheres que pensam desse tipo. Ela sabe que o homem não está afim dela, que foi apenas e ele deixou bem claro, que no meu caso eu deixei bem claro, olha, eu estou deixando bem claro aqui que eu estou terminando com você, mas não é... Eu sempre deixo bem claro meus términos para que a pessoa não fique... para que eu não deixe débitos. Eu acho que sempre, desde o início, eu sempre fui assim, sempre deixei as coisas bem claras, para que eu não me amarrasse, nem deixasse nada de elo para trás. Eu sei que possa acontecer um e outro caso que a gente possa falhar. Como adolescente, a gente comete muitos erros. Como adulto também, nós cometemos muitos erros, porque não somos perfeitos. E erros sempre vão acontecer. Mas eu procurava sempre, nos meus términos, deixar bem claro o porquê daquele término, porquê que eu estou terminando. Mas mesmo assim, tem pessoas que não aceitam términos. Essa foi uma que ela não aceitou término. E o que ela fez? Ela procurou esses locais para fazer a amarração. E a primeira coisa que acontece é o ataque nas partes baixas, nas partes íntimas. Porque aí esse ataque é justamente para que você possa se sentir inútil com relação àquela pessoa que você está, porque você não consegue ter relações com ela, porque na hora H nada responde. Na hora H você não consegue fazer nada, porque a pessoa fez justamente algo que pudesse te desestimular com relação a todos os outros relacionamentos. Na verdade, não é desestimular,
na verdade, é bloquear. Ela coloca algo para te bloquear com relação a relacionamentos futuros. A gente pensa assim, meu Deus do céu, há seres humanos de todo tipo, assim, tem muito, muito mais do que vocês, homens, imaginam. Isso não só acontece com homens, isso acontece também com mulheres. Tem homens, é muito raro, mas acontece, pessoal. Eu passei por um caso específico que a pessoa disse que ela vai ser minha, nem que eu tenha que morrer o inferno. E eu disse, rapaz, veja bem, ela não te quer, você está alterando o destino. E esse destino você vai pagar por isso. Aí ele olhou para mim e disse assim, que seja, que eu pague, não vou me lembrar mesmo. Tô nem aí. Nessa vida ela vai ser minha. Meu Deus do céu, coitada da pessoa que caiu nas armadilhas, nas artimanhas de uma pessoa dessa. Então, cuidado, pessoal, com quem você se envolve. Muito cuidado, você homem. Muito cuidado, você mulher. Eu tô falando no sentido geral. Cuidado com quem você se relaciona. Por quê? Porque com quem você busca o relacionamento, ele vai definir muito seu futuro. Aí você imagina uma pessoa dessa, ela fez um trabalho para mim na época. O que aconteceu? O meu órgão inferior, ele não, eu vou citar como essa narrativa, para não colocar nomes aqui, pessoal, mas meu órgão inferior não me respondia, não respondia a meus estímulos, não respondia ao estímulo daquela pessoa com quem eu estava querendo ficar naquele momento. E eu não entendia porquê, e olha que gera uma situação tão chata, porque é como se a pessoa imaginasse que você tivesse aquele problema, que aquele problema fosse parte de você. Você imagina um homem que ele é impotente, pessoal, por isso que acontece alguns suicídios de alguma parte dos homens. Por quê? Porque para eles essa parte é tudo, para alguns homens isso é tudo. Se ele não consegue dar prazer, ter prazer e dar prazer, para ele não há sentido de viver. É triste esse pensamento, mas acontece. Então, nesse vídeo, eu quero justamente trazer aqui alguns relatos do porquê que isso pode acontecer. Um é esse fato, que a pessoa fez um trabalho, você tem que procurar o quê? Infelizmente, procurar realmente essa cura espiritual. Vai em alguns locais, procure entender se realmente isso foi feito. Se foi feito, procure desmanchar. Foi o que eu fiz. Eu procurei, desmanchei, foi dito, realmente ela fez um trabalho de amarração para você, e toda mulher que você fosse se envolver, você não iria sentir prazer com ela. E você não iria conseguir sentir atração por aquela pessoa. Atração sexual. O que aconteceu? Eu procurei, desmanchei, segui minha vida, voltei ao normal, não me abalei emocionalmente, porque quando você se abala, você cria mais ainda, psicologicamente vai criando uma coisa muito ruim. E quando você não dá muita atenção, porque você sabe que você não é assim, que você vai voltar ao normal, você tem que botar isso na cabeça, porque quando você aumenta o problema, ele se agrava e é pior, porque psicologicamente você não consegue se equilibrar. Mas eu busquei o equilíbrio, busquei a cura, me curei, pronto, segui em frente. Eu vou citar outros casos de relacionamentos que eu tive no passado também, que eu me envolvi com algumas pessoas do trabalho, da minha vida, isso foi bem no início, pessoal, assim, quando a gente é adolescente, a gente faz muita coisa na vida, né? A gente passa por muitos momentos que você vai analisar depois, poxa vida, mas foi aprendizado, você tem que tirar como aprendizado, é isso. Eu vejo tanto ser humano já velho, já maduro em idade, mas que, meu Deus do céu, imaturo pra caramba, continuando fazendo bobagem, besteira. Aí eu vi que eu estava na fase correta, então era aceitável fazer tudo aquilo naquela fase. E eu me envolvi com a pessoa do trabalho e me relacionei com ela. O que acontece nos encontros anteriores, eu cheguei a falhar.
não conseguia ter estímulo com ela. Era incrível, pessoal. Bastava chegar perto dela. Eu sabia que eu tinha o prazer com ela, só que nesse caso eu não conseguia me relacionar. Não havia ereção suficiente para que eu pudesse realizar o ato, consumir o ato. E nesse caso foi um caso específico. Na verdade, foi uma intervenção dos espíritos para me proteger de algo. Que depois eu fui entender. Eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você fica pensando mil e uma coisa. Depois é que você vai entendendo conforme você vai descobrindo as coisas. E como eu não tive mais relação com ela, não conseguia consumir o ato com ela, eu procurava evitar, porque tem aquela questão da vergonha, tem aquela questão que você sente vergonha da pessoa, mas também tem o outro lado, que é o lado da espiritualidade, tentando te proteger de algo. E no meu caso, nessa época, nesse caso específico, foi uma proteção sobre isso. Vocês que não têm noção, muitas pessoas não entendem. Para você ver o ato sexual, quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, a energia sua e a energia dela perdura mais de 6 meses dentro do corpo, não só no corpo, mas na forma energética também, no astral. Essa energia permanece por mais de 6 meses. Eu me relacionei com uma mulher e aquela energia dela vai ficar comigo perdurando por 6 meses ou mais. Daí você tira a consequência. Então, se ela não for uma pessoa boa, se ela tiver bons pensamentos, se ela for uma pessoa errada, se ela se envolve com pessoas erradas, a energia dessas pessoas que ela também se envolveu e a dela vai ficar comigo. Veja que coisa complicada, né? Isso é muito complicado, pessoal. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção com quem a gente se envolve energeticamente. Muito importante. Nesse caso, eu descobri depois que essa pessoa, ela já tinha saído com a empresa quase toda. Imagine o livramento. Imagine o livramento, pessoal. Então, ela tinha até um apelidozinho, depois eu fui descobrir um apelidozinho que para vocês verem, é triste. O apelidozinho é como se fosse uma doença ambulante. E realmente, depois que eu me relacionei com ela, que foi poucas vezes, 2 ou 3, eu peguei uma doença na época, uma DST, não sei se HPV, é coisa assim que chama, né? HPV, e eu peguei essa doença através dela. E graças a Deus, a espiritualidade me protegeu, para que eu não pudesse me envolver mais com ela. Eles me fizeram brochar para que eu não tivesse relacionamento com ela e a evitasse. E depois eu descobri tudo isso. E eu achei tão maravilhoso que eu agradeci tanto a Deus. Eu me ajoelhava para agradecer. Senhor, obrigado. A partir de hoje, eu vou passar a conhecer melhor a pessoa, a entender melhor a energia da pessoa. Eu não vou pela emoção. E foi isso que aconteceu, pessoal. Eu procurei conhecer bem a pessoa antes de me envolver intimamente. Eu nunca saí de casa para pagar uma pessoa por sexo. Isso eu nunca fiz na minha vida. Porque para um médium, isso é muito complicado. Um médium sair da sua casa para se envolver energeticamente com alguém que sai com muitos homens. É quase que um choque. É como se você tivesse uma relação com a pessoa e na volta você carregasse um caminhão de energia em cima dos seus ombros, em cima do seu ser. Um médium consciente, pessoal, ele não consegue. O médium consciente, na verdade, ele nem busca. Acontece isso quando ele ainda está na inconsciência, que ele sabe que sente algumas coisas, mas ele não sabe bem o que sente, e ele faz, porque ele ainda está no mundo. Mas a partir do momento que ele tem já consciência do que ele é, da energia que ele circula dentro dele, e o que ele pode adquirir através do outro, quando ele tem essa consciência, ele não sai de casa para pagar por sexo. Veja que eu já dei aqui vários exemplos sobre o porquê
que acontece às vezes esse desestímulo, que já citei alguns exemplos para vocês terem uma noção por que acontece às vezes essa questão da disfunção erétil nos homens. E essa não foi só as vezes que aconteceu comigo, pessoal, já aconteceram outras vezes. Energeticamente também, depois que eu me separei do primeiro relacionamento, eu me envolvi com outras pessoas, mas eu buscava sempre, como eu falei, conhecer a energia. Porque o seu corpo, o nosso corpo, ele fala. Quando você anda numa linha reta, quando você é uma pessoa correta, que você não faz sexo por fazer, quando o sexo para você é algo sagrado, o seu corpo ele vai te proteger. Não só o teu corpo, mas também teus guias, teus amigos espirituais, eles vão te proteger com relação a isso. Aí você me pergunta assim, pai, se ele não diz para você não, que essa pessoa não é uma pessoa boa para se envolver, pessoal, às vezes eles até falam, sabe? Às vezes eles até mandam recados. Mas é muito complicado essa parte espiritual, porque você nem sempre vai saber se aqueles recados são de bons espíritos ou de espíritos superiores, ou de espíritos inferiores, aliás. Porque quando você está iniciando, quando você começa nesse conhecimento do seu corpo, do seu equilíbrio e conhecendo a energia externa dos espíritos, fica difícil você de início já ter uma avaliação precisa se aquilo que você está ouvindo é de um bom espírito ou de um mau espírito. Com o tempo é que você vai conseguir captar algumas coisas pela emoção, pela energia, pela fala, pelas palavras, mas isso é só com o tempo. Mas o que importa aqui, eu quero deixar para vocês bem claro, é que o nosso corpo fala, presta atenção no seu corpo. Quando isso acontece, nem sempre é porque você tem aquele problema. É tanto que, graças a Deus, eu nunca mais passei por esse problema. Depois que eu fui me relacionar sexualmente corretamente com a pessoa específica, que depois eu me casei novamente e me relacionei sexualmente só com aquela pessoa, pronto, pessoal, acabou total. Então é isso que eu quero deixar nesse vídeo de hoje. Preste atenção quando o seu corpo começar a falhar, a não dar mais esse estímulo que você precisa para ter alguns relacionamentos. Procure conhecer a energia dessas pessoas que você está se relacionando. Possa ser que nesse caso seja um aviso. Então preste atenção, o seu corpo ele fala. Não quer dizer que você está com problemas nesse sentido, mas seu corpo fala. Preste atenção e siga essas instruções e fique em paz e até o próximo vídeo, pessoal.